Conservadorismo. O conservadorismo defende a preservação das tradições, instituições históricas e hierarquias sociais como forma de garantir estabilidade política. Parte da ideia de que a sociedade é um organismo complexo que evoluiu lentamente, que rupturas bruscas costumam produzir caos. Não é necessariamente contra mudanças, apenas prefere que elas venham de terno, gravata e aviso prévio. Nacionalismo. O nacionalismo sustenta que a principal lealdade política de um indivíduo deve ser a sua nação, entendida como comunidade cultural, histórica ou étnica. Defende soberania, unidade interna e autonomia frente às influências externas. Monarquismo. O monarquismo defende a concentração de poder político em um monarca, visto como símbolo de continuidade e unidade nacional. A legitimidade do poder deriva da tradição, da linhagem ou da ordem divina. Teocracia. A teocracia é o sistema no qual o poder político é exercido com base na autoridade religiosa e as leis civis refletem princípios sagrados. A legitimidade do governo vem da divindade, o que reduz bastante o espaço para recursos administrativos. Corporativismo. O corporativismo organiza a sociedade em corporações ou associações representando categorias profissionais, integrando ao Estado para harmonizar conflitos de classe. Em vez de luta entre capital e trabalho, propõe coordenação supervisionada. A ideia é que todos cooperem. Imperialismo. O imperialismo defende a expansão política, econômica ou territorial de um Estado sobre outros povos. Justifica-se historicamente por argumentos civilizatórios, estratégicos ou econômicos. A missão é expandir influência, seja na conversa ou enchendo o inimigo de porrada. Autoritarismo. Autoritarismo é uma forma de organização política em que o poder é concentrado em uma autoridade central, com limitação significativa das liberdades civis e da oposição política. A ordem é priorizada acima da pluralidade. O debate é permitido, desde que você concorde com tudo. Fascismo. O fascismo é uma ideologia ultranacionalista que promove mobilização de massas, culto ao líder e Estado totalizante. Rejeita liberalismo e marxismo, defendendo unidade orgânica da nação sob liderança central forte. O indivíduo encontra sentido apenas como parte do todo. O nazismo foi uma forma radical e extremamente racializada de fascismo, baseada na supremacia ariana e no antissemitismo estatal. Transformou teorias pseudocientíficas em políticas públicas e levou ao totalitarismo genocida. Socialismo. O socialismo defende a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção como forma de reduzir desigualdades estruturais geradas pelo capitalismo. Parte do princípio de que a economia deve ser organizada para atender necessidades sociais, não apenas lucro privado. A igualdade material é vista como pré-condição para a liberdade real. Comunismo. O comunismo é a etapa teórica final do marxismo, uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada dos meios de produção. No estágio intermediário, socialismo, o Estado centraliza poder para reorganizar a economia, o que historicamente resultou em modelos altamente autoritários. A promessa é o desaparecimento do Estado. O caminho até lá costuma envolver bastante Estado. O leninismo adapta o marxismo à realidade russa do início do século XX, defendendo a necessidade de um partido de vanguarda disciplinado para conduzir a revolução. Para Lenin, a classe trabalhadora precisaria de direção organizada para alcançar consciência revolucionária. Stalinismo. O stalinismo consolidou um modelo de socialismo altamente centralizado, com planejamento econômico rígido, industrialização acelerada e controle político severo. O Estado assume papel absoluto na organização econômica e na vigilância ideológica. A eficiência industrial cresce, o espaço para dissenso diminui totalmente. Maoísmo. O maoísmo adapta o marxismo-leninismo à realidade chinesa, enfatizando o papel revolucionário do campesinato e a mobilização ideológica constante. Introduz a ideia de revolução cultural contínua para evitar desvios burgueses. A transformação não é apenas econômica, mas moral e cultural, e pode recomeçar sempre que necessário. Sindicalismo revolucionário. O sindicalismo revolucionário defende que os sindicatos sejam o instrumento central da transformação social, substituindo o Estado por federações de trabalhadores organizados por setor produtivo. A greve geral é vista como um mecanismo decisivo de ruptura. Liberalismo. O liberalismo clássico defende liberdade individual, limitação do poder estatal, propriedade privada e livre mercado. Fundamenta-se na ideia de direitos naturais e governo constitucional. O Estado deve proteger direitos, não administrá-los em excesso.
confia na razão humana e no contrato assinado em duas vias. Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na coordenação por mercados competitivos. A alocação de recursos ocorre via preços e lucro. Para seus defensores, incentivos geram inovações e prosperidade. Para críticos, desigualdade e ciclos de crise. Libertarianismo. O libertarianismo radicaliza o liberalismo, defendendo o Estado mínimo ou até sua eliminação, com ênfase absoluta nos direitos individuais e na propriedade privada. Separatismo. O separatismo defende que uma região ou um grupo tem direito de se separar de um Estado maior para formar entidade política própria. Baseia-se no princípio de autodeterminação. Quando a convivência falha, a solução proposta é o divórcio institucional. Anarquismo. O anarquismo rejeita hierarquias coercitivas e defende organização social voluntária, descentralizada e horizontal. Não significa ausência de ordem, mas ausência de dominação institucional. O problema não é coordenação, é coerção. Anarcocomunismo. Corrente anarquista que defende a eliminação do Estado, do dinheiro e da propriedade privada, substituindo-os por produção coletiva e distribuição conforme necessidade. Feminismo. O feminismo é um conjunto de teorias e movimentos que buscam igualdade política, social e econômica entre gêneros. Ao longo da história, desenvolveu múltiplas vertentes: liberal, marxista, radical, interseccional. Questiona estruturas de poder enraizadas na cultura. Ambientalismo. O ambientalismo defende proteção dos ecossistemas e sustentabilidade econômica de longo prazo. Pode dialogar tanto com o mercado quanto com o planejamento estatal, dependendo da vertente. Egalitarismo. O egalitarismo sustenta que todos devem ter igualdade fundamental de status moral e político, e frequentemente também igualdade material significativa. Diferenças só são aceitáveis se beneficiarem os menos favorecidos. A hierarquia precisa de justificativa, e não basta dizer sempre foi assim. Progressismo. O progressismo defende reformas sociais orientadas por ciência, racionalidade e expansão de direitos civis. Acredita que instituições podem e devem evoluir para promover maior inclusão e justiça social. O passado é objeto de estudo, o futuro de planejamento. Republicanismo. O republicanismo sustenta que a liberdade política depende da ausência de dominação arbitrária e da participação cívica ativa, valoriza governos representativos. Social-liberalismo. O social-liberalismo surgiu do liberalismo clássico. Enquanto o liberalismo tradicional defendia forte limitação do Estado e liberdade econômica ampla, o social-liberalismo reconhece que o mercado por si só pode gerar desigualdades e falhas estruturais. Influenciados por John Stuart Mill, essa corrente passou a defender que o Estado deve intervir de forma moderada para garantir condições mínimas de igualdade de oportunidades. Primitivismo. O primitivismo é uma corrente radical que questiona não apenas sistemas políticos específicos, mas a própria civilização industrial. Inspirado parcialmente por leituras de Rousseau sobre o estado de natureza e por correntes anarquistas ecológicas modernas, o primitivismo argumenta que o progresso tecnológico trouxe alienação, destruição ambiental e perda de sentido humano. Para primitivistas, a sociedade industrial criou dependência estrutural de sistemas complexos que afastam o indivíduo da natureza e da autonomia. Centrismo é a posição política onde nem a esquerda nem a direita são levados a seus extremos. Enquanto a direita e a esquerda brigam, o centrista tenta apaziguar a guerra. E às vezes, ele é espancado pelos dois lados. Social-democracia. A social-democracia surgiu no contexto europeu do século XIX como uma vertente reformista do socialismo. Diferente do marxismo revolucionário, pensadores como Edward Bernstein passaram a defender que o capitalismo poderia ser gradualmente transformado por meio de reformas democráticas e não destruído por revolução. A social-democracia defende forte intervenção estatal para reduzir desigualdades. Eu farei mais vídeos desse tipo. Se gostou, se inscreva!